Olá a todos e sejam muito bem-vindos de volta ao nosso canal. Sabe aquela jornada que parece não ter fim, mas que no final revela um plano muito maior? É exatamente sobre isso que vamos falar. Prepare-se para uma aventura épica que começa com Jacó em sua viagem rumo ao Oriente. Ele estava fugindo, sim, mas também estava sendo guiado, mesmo sem saber. A vida tem dessas, né? Muitas vezes, o que parece ser um fim é apenas o começo de algo extraordinário. E foi exatamente isso que aconteceu com Jacó. Ele chega a um campo cansado, mas com o coração talvez cheio de expectativa, ou talvez só de incerteza. E ali, o que ele encontra? Um poço. Um poço que seria o ponto de virada de toda a sua vida. Não era um poço qualquer. Era um lugar de encontro, de espera, de comunidade. Pastores e rebanhos se reuniam ali, esperando o momento certo para remover a pesada pedra que cobria a boca do poço. Imaginem a cena. O sol quente, o gado sedento, a expectativa no ar. Jacó, curioso e talvez um pouco solitário, se aproxima desses pastores. Ele começa a conversar perguntando se conheciam Labão. Labão, para quem não sabe, era irmão de sua mãe Rebeca. Jacó estava buscando família, um refúgio, um novo começo. E a resposta que ele ouve: sim, conhecemos. E olha só, Raquel, a filha dele está vindo com as ovelhas. O destino, ou melhor, a providência divina, agindo de forma clara. E é aqui que a história ganha um tempero especial. Quando Jacó avista Raquel, algo se acende dentro dele. Não foi apenas uma visão, foi um reconhecimento profundo, um clique no coração. É como se o tempo parasse e o mundo ao redor desaparecesse. Ele sente uma força e uma coragem que nem sabia que tinha. Movido por essa nova emoção, essa paixão súbita e avassaladora, Jacó faz algo incrível. Ele, sozinho, com uma força que vinha direto da alma, rolou a pedra que fechava o poço. Uma pedra que antes exigia o esforço de vários homens, agora cedia à sua determinação. E por que ele fez isso? Para dar de beber às ovelhas de Labão, claro, mas, no fundo, para impressionar, para mostrar seu valor, para se conectar com aquela que já havia capturado seu coração. E o que acontece em seguida é um dos momentos mais emocionantes dessa história. Jacó, dominado pela emoção, pela alegria, pela gratidão de ter encontrado não só a família, mas o amor, beija Raquel, e ele chora. Não são lágrimas de tristeza, mas de alívio, de esperança, de um amor que brota inesperadamente. Ele se apresenta, conta a ela que é filho de Rebeca e sobrinho de Labão. E Raquel, claro, corre para casa, transbordando de alegria, para contar tudo ao seu pai. Labão, ao ouvir a história e saber que seu sobrinho havia chegado, o recebe com toda a alegria. Afinal, Jacó era família. Jacó passou a viver na casa de Labão, e ali começou a trabalhar cuidando dos rebanhos. Era um novo capítulo, uma nova fase, e tudo parecia se encaixar perfeitamente. Mas, como em toda boa história, a vida real tem seus próprios desafios. Depois de um mês, Labão se aproxima de Jacó. Ele não queria que Jacó trabalhasse de graça. Ele queria valorizar o esforço do sobrinho. Por que há de servir-me de graça? Ele perguntou. Dize-me qual será o teu salário. E Jacó, gente, sem hesitar um segundo, com o amor por Raquel queimando em seu peito, responde: servirei 7 anos por Raquel, tua filha mais nova. 7 anos. Pensem comigo, 7 anos é muito tempo. É uma eternidade quando se trata de esperar por algo, por alguém. Mas para Jacó era o preço que ele estava disposto a pagar pelo amor de sua vida. Ele não pensou no cansaço, nos desafios, apenas no sorriso de Raquel. E o texto bíblico nos revela algo lindo e profundo sobre o poder desse amor. Diz que os 7 anos lhe pareceram como poucos dias, pelo muito que a amava. O amor verdadeiro tem essa capacidade de transformar a percepção do tempo. O que para muitos seria um fardo pesado, uma espera interminável, para Jacó era uma prova de fidelidade.
um caminho a ser percorrido com alegria. Este é o poder do amor que nasce sob propósito. O tempo não é um fardo, é uma prova de fidelidade. É uma lição valiosa para todos nós. Enquanto trabalhava pacientemente, dia após dia, cuidando dos rebanhos de Labão, Jacó servia com esperança. Seu coração se enchia de gratidão por ter encontrado Raquel, por ter a chance de construir uma vida com ela. Ele não via as horas, ele via o futuro. Finalmente, os 7 anos se completaram. Jacó, com o coração pulsando de expectativa e alegria, foi até Labão e pediu: "Dá-me minha mulher, pois o meu tempo está cumprido, para que eu entre a ela." Labão, como era de costume na época, preparou um grande banquete, uma festa de casamento celebrando a união. Mas é aqui que a trama dá uma reviravolta inesperada e que nos ensina muito sobre engano e as consequências de certas atitudes. À noite, Labão entregou a Jacó sua filha, mas não era Raquel. Era Lia, a filha mais velha. Imaginem a cena, a escuridão da noite, talvez a festa, o cansaço. Jacó, no calor do momento, aceitou Lia como sua esposa. Ao amanhecer, quando a luz do sol revelou a verdade, Jacó percebeu o terrível engano. Ele havia trabalhado 7 anos por Raquel e agora tinha Lia ao seu lado. A indignação e a frustração devem ter sido imensas. Ele confrontou Labão. "Por que me fizeste isso? Não te servi eu por Raquel? Por que então me enganaste?" E Labão, com a calma de quem planejou tudo, respondeu: "Não é costume na nossa terra dar a filha mais nova antes da primogênita." É claro que ele sabia disso antes, mas preferiu se aproveitar da situação. E então, ele propôs um novo acordo. "Cumpre a semana desta, e também te daremos a outra, por mais 7 anos de serviço." Jacó, mesmo sendo enganado, aceitou. Ele tinha um propósito maior, um amor que superava o engano e a injustiça. Ele serviu por mais 7 anos por amor e de fato recebeu também Raquel como esposa, amando-a mais do que a Lia. Foi um preço alto, 14 anos de trabalho duro, mas para Jacó valeu cada momento, cada esforço. Assim começou um novo capítulo da história da promessa. É fascinante ver como, mesmo nas reviravoltas mais inesperadas e dolorosas da vida, Deus continuava guiando os passos de Jacó. O homem que um dia enganara seu pai e seu irmão para conseguir a bênção, agora era enganado. É como se a vida estivesse ensinando a ele, na prática, o que é ser enganado. Jacó estava aprendendo que cada erro, cada experiência difícil, também é uma sala de aula nas mãos de Deus. Uma oportunidade para amadurecer, para crescer em caráter. Gênesis, capítulo 29. Não é apenas uma história antiga. É um espelho para a nossa própria jornada. Ele nos ensina que o amor verdadeiro é paciente, que ele suporta, ele espera e ele supera. E também nos mostra que o engano, a dor, as injustiças que sofremos podem ser usadas por Deus como um instrumento poderoso de maturidade e transformação. Aquele poço onde Jacó conheceu Raquel não foi o fim de uma fuga. Não foi apenas um ponto de descanso. Foi o início de um novo propósito, de uma nova vida, de uma nova história. É um lembrete de que Deus faz tudo cooperar para o bem daqueles que o amam e que confiam nele. O amor que vem dele nos ensina a esperar, a ter fé, a perseverar. E com o tempo, ele transforma o que parece ser confusão, dor ou engano em cumprimento de promessas. Então, amigos, qual é o seu 7 anos hoje? O que você está esperando? Que propósito te move? Lembre-se da história de Jacó e Raquel. O amor verdadeiro, a paciência e a confiança em Deus podem transformar qualquer espera em uma jornada de propósito e cumprimento. Muito obrigado por assistir e por estar conosco nessa jornada de fé e aprendizado. Que Deus te abençoe abundantemente e te guie em cada passo. Até a próxima.